Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. E antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho, tem conteúdo durante toda a semana, tem bastante coisa bacana. Dá uma navegadinha aí, veja que tem bastante tema que já foi abordado, bastante palestra, bastante evangelho. Então, não tem desculpa para você não fazer evangelho, hein? Tem também palestras com a doutora Thais sobre psicologia e espiritualidade, muito bacana. E tem as nossas palestras dos sábados de manhã, falando de espiritualidade, da apometria. Também tem mensagens do dirigente espiritual, tem música do coral, tem mensagens com a dirigente da casa, Doroteia. Então, tem bastante tema para você navegar aí, um conteúdo muito bom. Então, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Dados, recadinhos, a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. Dá uma ligadinha lá, veja o melhor horário, veja o melhor dia, os atendimentos, as meninas vão te informar, tá ok? Lá no 2606-6220, no 2605-6865. Então, que nós possamos começar o nosso vídeo com o nosso bate-papo, pedindo licença ao plano espiritual da luz, ao doutor Antônio, ao nosso mestre Jesus e ao nosso Deus, que eles possam ir iluminando esses momentos com conscientização, com sabedoria, com discernimento e espiritualidade. Que nós possamos estar protegidos e amparados por esse amor infinito, hoje e sempre. É nessa energia poderosa que nós pedimos licença para dar por aberto as nossas conversas do sábado de manhã, graças a Deus. Bom dia, e semana passada nós falamos de energia, né, de como que as coisas ficam impregnadas com a nossa energia, como que tudo é energia, como que acontece, e no final eu fiz uma brincadeira e as pessoas levaram a sério, né? Eu falei que a gente ia falar do véu de Ísis, quem é a Ísis, por que que as pessoas falam tanto da Ísis, né? Quem começa a estudar as questões da energia. Então, a gente decidiu hoje falar um pouquinho o que acontece, né? E para saber o porquê disso, vamos saber quem que é Ísis. Ísis é uma deusa muito conhecida lá do panteão egípcio, né? A deusa da sabedoria, do conhecimento, a protetora dos mortos do além-vida, né? Ela é casada com um dos maiores deuses também lá, que é Osíris, e tem vários mitos, que eu não vou entrar na história do mito, apesar de eu gostar bastante, né? Sobre a peregrinação da Ísis para reconstruir e trazer o amado de volta dos mortos, né? Mas o fato é o que acontece daí, mas o que tem a ver essa questão do véu de Ísis? Então, existe um filósofo grego da antiguidade que escreveu sobre muito e muito se filosofou, Plutarco, a gente já falou dele, que eu já gosto, tem uns vídeos atrás aí que eu falo dele, que ele fala a diferença do amigo e do bajulador, o decálogo dele, e ele escreve sobre o mito deles na obra Na Questão Moral, né? Ele tem uma série de livros que fala da questão moral lá, de acordo com os preceitos gregos, e ele usa, né, essa peregrinação da Ísis como a busca dela sobre a verdade, Ísis sendo a representação da busca pela verdade. E isso passou-se através do tempo. Existe uma estátua na cidade de Sais, lá no Egito, que tem uma inscrição que fala o seguinte: eu sou tudo que foi e tudo que será. Nenhum mortal jamais ergueu o meu manto. Bom, daí que surge a história
do véu da Ísis. Nenhum mortal ergueu o meu manto, ou o meu véu, na verdade, né? Estava escrito. E o que quer dizer isso? Lembra que eu falei da busca da verdade? Então, diz que atrás do véu de Ísis estavam as verdades além da matéria, ou as verdades da natureza, né? Ou seja, tudo aquilo que era considerado místico ou sobrenatural, havia uma explicação ou um conhecimento que estava encoberto por esse véu, né? E esse véu vai começar a se rasgar, ou rasgando o véu de Ísis, depois da Idade Média, quando vem o iluminismo e sai tudo aquela coisa mais, vamos dizer assim, religiosa, aquela coisa mais sobrenatural, onde eles começam aquela coisa mais da razão, tal, e começam a aparecer imagens da Ísis com o véu rasgado ou com o véu descoberto, que representava o quê, né? Representa o quê? Esse acesso da ciência, ou o acesso da razão, nem da ciência, da razão, a essas verdades da natureza, né? E nesse meio tempo, se a gente pegar e falar assim, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? O que isso tem a ver com energia, com espiritualidade? Tem tudo a ver. Por quê? Se você pega esse véu de Ísis aí, né? Nessa época do iluminismo, você vai ver o que aparece de verdades, fora a Revolução Industrial, fora as questões da máquina. A gente precisa lembrar o quê? Que no iluminismo não se esquece Deus, como algumas pessoas pensam, muito pelo contrário, ele se torna um Deus mais lógico, né? As pessoas falam assim, ai, agora se esqueceu Deus, porque na Idade Média todo mundo só falava de Deus, no iluminismo esqueceu. Não se esquece. Deus nunca sumiu da história, da mente, da fé das pessoas. Na verdade, o conceito de Deus se torna outro nessa época. E começam a aparecer várias verdades ou vários ensinamentos. Um deles aparece, uma das verdades, que é a que nós acreditamos. Em 1857 aparece o Livro dos Espíritos, com Kardec, né, falando da questão pós-morte, né, trazendo à tona com caráter mais cientificista a questão da espiritualidade, a existência dos espíritos, toda aquela sequência lógica que Kardec monta para provar a vida após a morte. E mais para frente ainda existe a Blavatsky, que escreve Ísis sem véu, falando também das verdades da teosofia, que dá-se início aí a alguma coisa da física quântica, de energia, que tem a ver o que a gente falou da semana passada, né? O próprio autor que a gente estava estudando fala dessa menção da Ísis sem véu, trazendo o quê? Essa questão da energia, que a gente pensava que era uma coisa tão além, e ele começa a mostrar que tudo é energia, que tudo está ligado, que não adianta fazer de conta, que não adianta você fazer escondido, como a gente falou, porque está plasmado no universo, né? E vem, então, essa questão para a gente entender um pouquinho. Ou seja, para mim finalizar, falar para o Carlos, a questão do véu da Ísis nada mais é que uma alegoria, né? Uma metáfora falando assim, olha, tira o véu, é tipo quando a gente fala assim, olha, tira, você parece que está vendado, você não está enxergando, tira as vendas, tira o véu. E esse véu o que está por trás dele nada mais que a sabedoria, você conhecer, e daí a sabedoria nunca é uma coisa única, ou o conhecimento é uma coisa única, é uma coisa que se
constrói através do tempo. Pega toda a história da humanidade e você vai ver que o conhecimento ele se transforma. Lembra? Desde quando a gente achava que o fogo era feito pelos deuses, depois você vai lá na pedrinha e percebe que é o atrito, que não era uma coisa tão divina, e vai se mudar até chegar lá no seu fogão, tá? Com gás, aí onde você aperta só o botãozinho acende. O conhecimento, ele vai se transformando, e é disso que a gente vem falar um pouquinho, né? É dessa ISIS descoberta aí, que o Carlos vai falar um pouquinho como que funciona essa energia, o porquê, como que você faz uso disso, como que isso interfere na tua vida, no teu dia a dia. E por isso é muito importante a gente estudar e ler, né? Buscar saber as coisas para nós construirmos, às vezes, as nossas verdades tão somente, né? Mas que já é um grande passo evolutivo, não é assim, Carlão? Bom dia, Fabinho, bom dia, Maurício, bom dia, pessoal. E eu vou começar com uma questão interessante, né? Porque dentro da frase que está na estátua, ela fala: nenhum mortal jamais levantou o meu manto. E o que o Espiritismo traz dentro do seio dele não é a imortalidade da alma? Então, se a nossa verdade, talvez nós, como mortais, estejamos cheios de véus, mas quando nós admitimos a nossa imortalidade da alma, nós podemos levantar esse véu e levantaremos. Então, na verdade, como a gente está cheio de analogias e metáforas, realmente nenhum mortal levanta. Mas todas as almas imortais ou vão levantar, algum dia levantarão. Porque esse caminho do conhecimento, ele é eterno, ele é contínuo. Né? Como você falou lá atrás, o fogo. E essa metáfora ela vai servir sempre, porque se a gente pensar, se nós pensarmos que a verdade absoluta ela é muito distante e a verdade relativa é constante, nós sempre estaremos levantando véus de ísis, né? E é bacana, e eu gosto muito da parte da Blavatsky da teosofia, porque teosofia é tel, Deus, filosofia, estudo, né? E ela não se pega, ela usa o espiritismo, ela usa o hinduísmo, ela vai descobrir os papiros lá, os escritos, papiros não, mas os escritos, os pergaminhos lá no Extremo Oriente e tudo, e ela vai numa coisa que é montando, né, um sincretismo disso tudo, que passa pelo catolicismo, passa por tudo. Então, é muito interessante essa questão. Poxa, e você pode ainda fazer uma outra analogia, né? Como eu falei da imortalidade da alma, o véu da carne, o véu que nós temos do esquecimento, o véu que nos conduz a, como dizia o Kardec, morrer, nascer, renascer ainda, desse ciclo eterno onde nós mergulhamos no mundo da ilusão e, dentro dessa ilusão, você tem uma questão de estar com o véu. É uma questão bem complexa, né? E outra, essa questão de encobrir a verdade. E essa busca que a gente tem desde humanidade, desde espírito, pela verdade, né? Pela verdade absoluta, por descobrir os segredos. E quanta coisa acontece, como o Fabinho colocou, desde o iluminismo, e que vem trazendo quanta coisa se modificou. Muitas vezes o nosso olhar material joga a luz só sobre a tecnologia, mas não é verdade. A física quântica, cada vez mais você vê, nós falamos da questão de imantar, né? E dentro desse simbolismo, né? Você é interessante porque o Ronaldo colocou na questão do talismã, da força que você dá para um objeto, mas chega uma hora de uma confusão que eu jogo aqui um tema para o pessoal pensar em casa, para nós pensarmos.
será que todo mundo dá energia e mantém essa energia que existe, que é fato, que as pessoas, quando pegam a roupa de alguém, sente, que ela é transmitida, que já está colocado? Será que em algum momento aquele símbolo ele não vira algo que se move, que ficou impregnado daquela energia, né? Fica uma coisa meio difícil de você. Uma coisa é no começo, aquele objeto não tem ainda, mas depois dele receber aquela carga, ele continua vivo. A gente falou disso. Você pega nós falamos disso, né? Você pega um objeto da pessoa, ele traz com ela uma parte da vida daquela pessoa. Então eu posso dizer que ele ficou inanimado? Talvez não, né? Isso de alguma forma vai se misturar. E quando ela fala do eu sou tudo que foi e tudo que será, entra numa outra parte interessante de discussão de tempo, né? As coisas já aconteceram, as coisas não estão acontecendo, as coisas vão acontecer de uma forma, porque está cada vez mais aí o estudo da, né? O próximo grande passo, talvez, e já povoou a nossa memória em algum momento, é a questão da viagem do tempo, né? Já foi tema de filmes e cada vez mais se fala nisso. E se você olhar a parte da física a partir da década de 60, se fala muito na dobra do tempo, no buraco de minhoca, em como você consegue viajar no espaço. Só tem um jeito, dobrando o tempo, né? Dobrando é fazendo uma dobra do tempo entre o ontem e hoje e o amanhã, vira uma coisa só. Mas eu já estou nossa, fugiu a palavra, tergiversando demais, e aí, em vez de explicar, a gente complica, né, Fabinho? Mas essa questão do véu é isso, é essa procura pela verdade absoluta, que faz parte da sabedoria, mas mais ainda existem as verdades eternas, que elas são atemporais, e que o nosso amigo aí, acho que vai dar uma palavrinha para nós, né, Maurício? Vocês sabem que a gente vai escutando. Você sabe que ficar por último, às vezes, é bom, porque a gente absorve todo o conhecimento que vocês passaram antes, né? Assim, já, o Fabinho normalmente sai na largada, já para qual direcionamento a gente vai. E vocês sabem que a gente vai aprendendo tudo de um pouquinho. Então, hoje, eu fiquei refletindo sobre esse véu aí de íris, né? E é um negócio interessante, a gente vai aprendendo, vai entendendo, né? E vai descortinando a nossa mente, vai descortinando o nosso conhecimento. Então, acho que a grande sacada é essa, é aprender todos os dias. Como é que fala, né? Vocês até comentaram, né? Esse conhecimento, essa busca do conhecimento, ela é eterna. Tanto é que tem uma frase que fala, tudo sei, nada sei, né? Quando você fala que tudo sei, na verdade, você nada sabe, porque a gente está numa eterna evolução, num eterno aprendizado. Então, disso tudo, e aí o Carlos até colocou, tem algumas coisas que são, né, verdades que não mudam, né, verdades que não mudam. Vou dar um exemplo. Tem um texto que a gente fala aqui, o sol nasce todos os dias. Isso é uma verdade imutável. Você pode falar o que quiser, lógico, dentro do hemisfério. Não vamos falar que você está lá no hemisfério norte, como é que chama? Onde tem 6 meses de noite e depois 6 meses de dia. Um pouquinho diferente, tá? Mas, numa normalidade, o sol nasce todos os dias, porque o globo ele vai circulando em torno do sol e, com chuva ou sem chuva, tempo nublado ou não, o sol está lá. Ou ele está o tempo aberto, ou ele está por trás das nuvens. O sol está lá todos os dias. Então, é uma coisa que isso é imutável. Isso realmente tem. Mas tem coisas que são imutáveis, que são verdades que não mudam, que deveriam estar dentro de cada um de nós e que o mundo precisa disso constantemente. Por exemplo, Jesus, quando veio ao mundo há 2000 anos, o que ele colocou? Ele falou, não vim aqui para mudar nada, não vim aqui para mudar as leis, não vim aqui para mudar nada com relação a essas verdades, né? Mas uma coisa, eu quero que fique bem claro para todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir disso, essa verdade, essa é uma das coisas que não vai mudar nunca. Podemos ser os maiores conhecedores de todos os assuntos,
não importa, podemos ser conhecedores de todos os assuntos que der pelo mundo, mas tem que ter o amor, tem que ter essa, né, essa coisa de amar ao próximo, de respeitar o próximo, de agir com o próximo como gostaria que agissem com você. Então, são coisas que Jesus deixou e que isso é imutável, isso não vai mudar nunca. E uma coisa é certa, e se não tivermos isso, né, igual, não sei se foi Sócrates que falou, né, Platão, não sei, tudo sei, nada sei. E ele coloca a seguinte questão, né, por que ele fala isso? Trabalhando a humildade, né? Porque se você se acha o sabedor de tudo, sabedor de todas as coisas, nós, seres humanos, somos, né, falíveis a um monte de coisa, tendenciosos a um monte de coisas que não são boas. Aí nós vamos acabar sendo orgulhosos, vaidosos, vai acabar deixando a soberba tomar conta. Olha como que é um negócio, por isso tem sempre esse amor, né? Esse amor ao próximo, esse amor, principalmente a Deus e ao próximo. A partir do momento que você ama ao próximo, como ama a si mesmo, se você não quer mal para você vai querer mal ao próximo. Então, não importa o quanto descortinemos o véu de Ísis, não importa o quanto tiramos tantos véus quantos forem de Ísis, mas tem que ter o amor. Igual tanto o que o Fabinho colocou, né? Ela falou do passado, do presente, do futuro. O que isso significa? Você sempre tem que ter esse amor presente. E aí, esse amor, ele abre um monte de leque. Sua paciência, sua tolerância, né? A sua resilição, assim, uma série de coisas que você, quando tem amor, você aplica, você pratica, né? A liberdade, o respeito ao próximo, tudo isso é em volta do quê? Do amor. Compreensão, entendimento, respeito. Então, tudo isso está em volta do amor. E eu fecho aqui a minha fala dizendo isso. Por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda, por mais que a gente evolua como seres humanos, como planeta Terra, para entrar nesse mundo de regeneração, para transformar esse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é o planeta que vai mudar, somos nós que estamos nesse planeta que temos que mudar para essa regeneração. E a regeneração é o quê? É o amor. Então, é isso que a gente fecha aqui a nossa fala no sábado da manhã de hoje, tá bom? E esqueci de falar bom dia para todos vocês. Bom dia, Carol, bom dia, Fabinho. E encerro aqui. Um abraço. É isso aí, Maurício, obrigado. Bom, então, eu espero que você tenha entendido, né, a questão da alegoria. Olha, os místicos falam que rasgar o véu é ter acesso à consciência espiritual, né? E conforme o Maurício falou, lá citando, né, Jesus, esse amor, né? Lembra que também foi dito: conheceis a verdade, ela vos libertará. E, na verdade, o que isso que às vezes quer dizer, né? Que às vezes, lembra que eu falei que as nossas verdades elas vão se construindo, né? Porque nós estamos em eterna evolução. Então, o que servia ontem, depois de um conhecimento, já não serve mais. Por isso que é importante a gente começar a estudar, conhecer e saber, porque nós nos tornamos também mais sabedores ou conscientes do nosso livre-arbítrio. Sabe por quê? A literatura espírita fala o quê? Que, olha, uma coisa é você fazer por ignorância. Traz a sua responsabilidade, né? Uma coisa é você falar: olha, eu não sabia, fui lá e fiz. Outra coisa é você ter o conhecimento, você estudou, você falou, e mesmo assim ir lá e fazer. A gente sabe que ler, estudar é muito diferente de pôr em prática, mas você já sabe, você já tem algo que norteia o teu caminho, que fala assim: olha, lindo, linda, não é legal. Por exemplo, a gente já fala assim: olha, você ficar pensando mal do outro, falando mal do outro, não é uma coisa legal. Então, você pode falar assim: ah, eu fiz porque não sabia. Não, você já sabe. E você está pagando preço. Está querendo... Então, são coisas simples, que parecem bobas, mas que constroem o nosso dia a dia, que muitas vezes nos fazem desequilibrados, olha, os desequilíbrios começam às vezes nas coisas pequenas. Pensa assim: um pensamento negativo, uma fala negativa, desalinha um chakra, atrai uma energia que não é sua, consequentemente atrai um obsessor,
isso num dia, no outro dia, numa encarnação, você vai ficar doido de pedra. Vê, tem sentido ou não tem? Então, às vezes, é nas pequenas coisas que a gente também tem que prestar atenção e começar a modificar. Não é querer dormir um troglodita e acordar um anjo, mas é fazer o caminho dia a dia para chegar a ser anjo um dia. Quem sabe? Vai demorar? Vai, mas um dia a gente chega lá. Agora, se você ficar parado reclamando ou se fazendo de sonso no meio do caminho, não vai chegar, né, lindo, linda? Então, pensa nisso, tá bom? Fica com Deus, semana que vem tem mais assunto. Não esquece de deixar seu comentário, seu like. Até semana que vem, se Deus quiser. Não importa qual momento da vida, as aflições que apertam o peito ou da euforia da ansiedade, quando a sua alma se sentir perdida e se questionar para onde eu irei, clama aos céus, fecha os teus olhos e se deixe levar nas forças dos ventos e dos desertos, até aquele que é calmaria, que é aconchego dos dias. Busca a Jesus, que é alívio da alma, que é alicerce, que não deixa desistir. Busca nele tudo que é preciso para seguir em frente, continuar, a força que impulsiona todos os dias, o Jesus que estende as mãos com motivos para seguir e avançar. Aquele Jesus que é força, ânimo para prosseguir. É Ele que sempre esteve aqui e que sempre estará aí contigo, hoje e sempre, graças a Deus.